Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista. Eu sou pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E hoje eu vou fazer um programa a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Bom, nós temos no detalhe, né? O Espírito Santo é normalmente representado por uma pomba. E o Espírito Santo é, é, tanto trazia coisas boas quanto castigos. Ele desce ou entra nas pessoas e também pode se retirar de uma pessoa, ou ainda enviar a sua palavra através de um mensageiro para trazer conhecimento. Ele pode dar conhecimento a construtores, ou ainda a falar outros idiomas. E cuidado, uma blasfêmia não deve ser dita contra o Espírito Santo, pois não será perdoado neste mundo e nem no futuro. Mas vamos ver onde tudo isto está escrito na Bíblia. Então eu comentei que ele pode descer numa pessoa. E nós temos em 2 Crônicas 20:14 o seguinte texto: Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Então, olhe só, neste trecho, ele desceu sobre Jaaziel. Nós temos também, como eu comentei agora há pouco, que ele entra nas pessoas. Como significa esse entrar nas pessoas? Nós temos em Juízes 6:34 o seguinte texto: O Espírito do Senhor, porém, entrou em Gedeão, e ele tocou a trombeta e convocou Abiezer a segui-lo. Então, olha só, nós já temos 2 trechos que eu comentei. Ele desce ou entra nas pessoas. Ele também pode se retirar de uma pessoa? Pode. O que significa isto? Nós temos então em Samuel 16:14, o Espírito do Senhor se retirou de Esaú e atormentava um espírito maligno que o Senhor lhe enviou. Então, olhe só, neste caso, o Espírito do Senhor se retirou de Esaú. O que significa se retirou de Esaú? Que quando Esaú foi ungido rei de Israel, o Espírito Santo estava com ele naquele momento. Porém, após ele ter feito algumas coisas que não agradaram a Deus, então Deus, o Espírito do Senhor se retirou dele e passou a atormentar o espírito maligno que o Senhor lhe enviou. Bom, vamos então dar continuidade a esses textos, né? Eu falei também que ele pode enviar um mensageiro para trazer conhecimento. Então, nós temos, por exemplo, em 2 Crônicas 24:19 a 21, o seguinte texto: O Senhor lhes enviou profetas para os converter ao Senhor, mas, apesar de todas as admoestações, não lhe deram atenção. Foi quando o Espírito de Deus envolveu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ele se apresentou ao povo e disse: Assim fala Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor. Assim não sereis felizes. Abandonastes o Senhor e por isso ele também vos abandonará. Mas eles conspiraram contra ele e o mataram a pedradas, por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. Então, olha, neste caso, o Espírito de Deus mandou ao sumo sacerdote Zacarias, que foi então o mensageiro para com o povo.
Infelizmente, ele não foi bem recebido e, e aconteceu esse detalhe com ele, né? Bom, aí eu falei também que o Espírito Santo pode dar conhecimento a construtores. Onde está isto na Bíblia? Então, nós temos em Êxodo 31, de 1 a 11, o seguinte texto: a escolha dos artesãos. O Senhor falou a Moisés, dizendo: olha, eu chamei especialmente Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus, sabedoria, habilidade e arte para qualquer tipo de trabalho, como fazer plantas, trabalhar com ouro, prata e bronze, talhar pedras e engastá-las, entalhar madeira e executar qualquer tipo de trabalho. E como ajudante, dou-lhe Oliabe, filho de Aquisameque, desculpem, da tribo de Dan, e pus também no coração de todos os artesãos habilidosos a sabedoria para executarem tudo que eu te mandei. A tenda da reunião, a arca da aliança, propiciatório que encobre todos os acessórios da tenda, a mesa com os utensílios, candelabro de ouro puro e os utensílios do altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o suporte, as alfaias, as vestes litúrgicas do sacerdote Arão e de seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme te mandei. Então, olha só o que aconteceu neste caso. Era necessário construir o templo de Deus. E para isto, os construtores precisavam de conhecimento sobre várias artes, artífices, né? Então, o Espírito Santo desceu sobre duas pessoas principais e também sobre todos os outros artesãos. Isso foi dado, então, pelo Espírito Santo. É como se hoje, por exemplo, vou fazer uma brincadeira que não tem nada a ver, mas seria, por exemplo, como uma pessoa que tivesse que fazer um trabalho muito importante na internet e não conhecesse nada. De repente, o Espírito Santo lhe dá o conhecimento e ele faz o que precisa ser feito. Isso foi feito lá com os construtores do templo. Bom, eu disse também que ele pode falar outros idiomas, ele pode dar às pessoas o dom de falar outros idiomas, de uma hora para outra, sem ter que passar por 2 anos de curso aí na internet para fazer a aprendizagem. E nós temos isto em Atos 2, de 1 a 4. Nós temos a vinda do Espírito Santo. E diz: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam sentados. E viram então uma espécie de línguas de fogo, e essas línguas de fogo se repartiram e foram pousar sobre a cabeça de cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, olha o que aconteceu neste caso. Eles precisavam ser enviados a todas as partes da terra. Terra significa aquela região, e aquela região havia povos com vários idiomas. E essas pessoas não sabiam esses idiomas, porém eles tinham que transmitir a palavra de Deus para estas pessoas. Que fez o Espírito Santo? Deu-lhes o dom de falar cada um no idioma para onde iria. Isto é muito interessante. Bom, eu falei também muito cuidado com uma blasfêmia.
não deve ser dita contra o Espírito Santo. Onde é que está isto? Isto está em Mateus 12, 31 e 32, e diz o seguinte: por isso eu vos digo, as pessoas serão perdoadas por todo o pecado e blasfêmia. Só não lhes será perdoada a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado neste mundo e nem no futuro. Eu não sei o que ele estava querendo dizer com futuro. Será que seria reencarnações futuras? Bom, vamos dar continuidade. Nós temos em Marcos 3, 28 a 30, que diz o seguinte: eu vos asseguro que tudo será perdoado às pessoas, os pecados e até as blasfêmias que estiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Falou assim, porque diziam que ele estava possuído de um espírito impuro. Nós temos mais ainda em Lucas 12, 10, que diz: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Portanto, senhores e senhoras, cuidado com o que dizem. Eu não estou atestando os textos da Bíblia, estou apresentando os textos da Bíblia e falam sobre isto. Bom, vamos dar mais algumas pinceladas a respeito do Espírito Santo que nós temos na Bíblia. Nós temos, por exemplo, em 2 Coríntios 3,17, que diz o seguinte: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós temos um outro pequeno trecho em Salmos 142, 10, que diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade. Tu és o meu Deus, e o teu Espírito, que é bom, me conduzirá à terra da retidão. Nós temos o mesmo texto em uma outra Bíblia, a Bíblia 2, que diz o seguinte: ensina-me a cumprir a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bom Espírito me guia por terra aplanada. Bom, vamos dar mais uma pequena pincelada. O Espírito Santo é espírito de ciência. Como é que funciona isto? Então, nós temos em Isaías 11, 1 e 2, que diz o seguinte: e sairá uma vara do tronco de Jessé, e uma flor brotará de sua raiz, e descansará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, e espírito de ciência e de piedade. Então, olhem aqui, o Espírito Santo também é espírito de ciência. Também o Espírito Santo traz a ciência. Bom, nós temos também, por exemplo, o Pai enviará o Espírito Santo em nome de Jesus. E nós temos na Bíblia 2, em João 14, 26, o seguinte texto: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos trará à memória tudo quanto eu vos disse. Olhe bem o que ele está dizendo. Mas o que é Paráclito? Paráclito significa defensor, consolador, advogado. Então, o consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos trará à memória tudo quanto vos disse. Bom,
Vamos dar uma pincelada agora em coisas boas que trouxe o Espírito Santo. Ele, anúncio de Jesus, a quem o Espírito do Senhor impele. Nós temos em Isaías 59:20 que diz o seguinte: E os que demoram da parte do ocidente temerão o nome do Senhor, e os que ficam na banda de onde nasce o sol respeitarão a sua glória, quando ele vier com um rei impetuoso, a quem o Espírito do Senhor impele. E quando vier um redentor a Sião, é aqueles que voltam da iniquidade para Jacó, diz o Senhor. Bom, tem uma outra passagem também a respeito do batismo de Jesus. E nós temos em Marcos 1, de 9 a 11, que diz o seguinte: o batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré para a Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo que Jesus saiu da água, viu dos céus abertos e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. E do céu uma voz dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Olha só, então, neste caso aqui, ele já diz que o Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba. Lá nos apóstolos, que eles foram mandados para vários lugares, era uma língua de fogo que descia sobre eles. E nós temos ainda em Isaías 11:2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Bom, nós temos ainda muitas outras passagens a respeito disto, né? Mas eu vou dar uma puladinha neles para não ficar muito extenso e vamos falar sobre Isabel, a mãe de João Batista, cheia do Espírito Santo. E nós temos em Lucas 1:39 a 42, Maria visita Isabel. E naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às montanhas para uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. E Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então o Espírito Santo, naquele momento, se uniu a Isabel. Nós temos ainda muitas outras coisas aqui para falar sobre isso. Mas vamos dar um pulinho agora, onde Davi pede ao Espírito Santo da seguinte maneira. Nós temos no Salmo 50:13: não me arremesses da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Na Bíblia 2, nós temos uma tradução ligeira diferente, com o mesmo sentido, que diz: não me rejeites da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então, eu fiz essas menções que nós temos na Bíblia a respeito do Espírito Santo para dar uma pequena dimensão dele, uma pequena visão do Espírito Santo. Ou seja, ele pode acessar as pessoas para trazer a elas conhecimento de qualquer tipo, seja de construtores, de idiomas, seja para falar ao povo, seja para trazer a sua palavra. E também pode se retirar das pessoas e castigar as pessoas. E como eu disse aqui no meio, aqui, olha, cuidado, uma blasfêmia não deve ser dita contra o Espírito Santo. Bom, espero que com isto eu tenha trazido aos senhores e senhoras um pequeno detalhe a respeito do Espírito Santo.
Ah, e não se esqueçam de clicar naquele breguetinho lá do gostei, caso os senhores tenham gostado, e se inscrevam no meu canal, para que com isso eu possa continuar a fazer novos programas e levar aos senhores e senhoras um pouquinho de conhecimento, ou meu, o conhecimento da minha pesquisa. Bom, que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.